Olá, meus clientes e amigos da Casa Bianca, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Saulo da Cortag. Saulo, muito obrigado pela participação, viu? Opa, tamo junto. E hoje a gente trouxe aqui alguns produtos e nós vamos falar sobre as diferenças, de alguns produtos, falar sobre parte técnica, individual de cada produto. Então, para começar esses dois cortadores aqui, Saulo, o que você tem para falar para a gente sobre o Master 115 e o Cortag Tech 75? Maravilha, Heitor. Então hoje a gente vai aproveitar a oportunidade para passar, tem muitos profissionais que têm dúvidas entre uma linha e outra, o que uma faz, o que não faz, e aqui a gente já vai aproveitar e passar todos esses detalhes para todos vocês. Aqui a gente tem aqui, por exemplo, a linha Master, a gente está aqui com o modelo de 115, e é legal porque os cortadores, eles trazem aqui a numeração, que significa a capacidade de corte deles, né? Ou seja, não é o tamanho do cortador, mas é o tamanho do piso que ele tem a capacidade de cortar. E a linha Master a gente começa com a 75 centímetros, tem a 90, essa que é a de 1,15, né? E depois passando tem a de 125 a 155, até chegando pisos de 1,80, a gente já tem para a linha Master ali poder cortar. A gente tem aqui embaixo a linha Tech. A linha Tech, essa é a 75, mas nós temos também a Tech 90, a Tech 100, que daí é o maior modelo da linha Tech que nós temos, né? E o tipo de corte entre elas é bem diferente. Como é que vai funcionar aqui? A linha Master, ela tem um sistema inovador que é o corte embaixo, né, na própria base. Então ela consegue cortar os pisos, e quando eu falo piso, é cerâmica, porcelanato, né? No caso da linha Master, até 15 milímetros. Então, também uma ótima capacidade de corte em espessura de piso. Então, como é que é feito o corte aqui? Só para o pessoal ver todos os detalhes ali. E também vai estar passando aqui a demonstração para vocês verificarem e certificarem que realmente o corte é muito fácil. Essa pecinha aqui articulada chama sino separador. Então, a gente risca a superfície do piso. Nessa posição, levanta a alavanca, automaticamente ela acionou e você só pressiona a superfície do piso para poder fazer o corte. Então você faz o corte em apenas uma etapa. Na linha Tech, Heitor, já é um pouquinho diferente. Como é que ela é feita? Você risca a superfície da mesma forma, né? Só que você depois tem que tirar o piso da base, colocar ele elevado aqui, né, em cima do carro guia e depois puxar com a alavanca para fazer o corte. Então você acaba fazendo o corte em duas etapas. O que eu costumo dizer é muito custo-benefício. Aquele profissional que foca muito no acabamento, ele vai preferir uma ferramenta que dá uma agilidade maior e uma produtividade maior para ele. Então para ele a linha Master seria uma ótima opção. Para aquele profissional que é um complemento ao acabamento, e em relação a custo-benefício, ele vai ter uma economia na linha Tech. Só que daí, como a produção dele não é alta, é uma linha que vai atender muito bem ele. Então depende muito do perfil de profissional. É muito importante ele saber as características técnicas ali para realmente saber a melhor aquisição que ele vai fazer. No caso da linha Tech, em espessura, é a capacidade de corte de até 10 milímetros, né? Legal. Então são detalhes bem bacanas para o pessoal aí saber. Muito legal, Saulo, bacana demais. Aqui sobre os rodéis, qual que é a diferença entre eles? Eu vi que vocês trouxeram dois aqui pra gente ver, qual que é a diferença? Se eu quero cortar piso com relevo, tem alguma diferença entre eles? Exatamente, Heitor, uma pergunta muito interessante que também o pessoal tem muitas dúvidas a respeito, né? Nós temos aqui, por exemplo, o que vem nas máquinas, geralmente vocês vão encontrar o rodel com a vidia, né, que é essa rodaninha que tem na ponta dele, com um diâmetro de 7 milímetros. É uma vidia pequena. Esse é o que vem na máquina. Exatamente. Mas que tem um ótimo funcionamento em superfícies lisas. Até aí tudo bem. Mas aí com aquela evolução dos pisos e porcelanatos, vindo com aqueles com relevo, que imita pedra, madeira, houve a necessidade da gente ter um rodel diferenciado, que é esse rodel de titânio aqui. Ele tem já a vidia de 18 milímetros. Então por essa vidia aqui ela ser bem maior, ele vai passar pela superfície do piso com uma forma, com maior desempenho, né? Proporcionando um corte de maior qualidade. Porque pela vidia ser maior, ele não vai travar naqueles relevos mais baixos, então por isso que ele vai ter um melhor desempenho. Também outro ponto interessante é que ele tem essa cobertura de titânio que deixa ele nessa coloração dourada, que daí vai aumentar muito a durabilidade do rodel, né? Então são dois pontos muito interessantes. Muito legal, Saulo. E esse aqui da linha Mega, Saulo, lançamento da Cortag. Isso daqui é a pupila dos olhos nossos, né? A gente achou que não tinha como melhorar a linha de cortadores e a Cortag inovando mais uma vez com a linha Mega.
A linha Mega, ela traz vários diferenciais muito bacanas, né? Um deles, por exemplo, é o apoio lateral, que proporciona ali um apoio num corte de rodapé, onde a maior parte do piso fica fora da máquina. Com esse recurso, a peça não fica desbalanceada, então dá maior estabilidade no corte. As guias, as guias ela tem 25 milímetros, né? Então esse diâmetro a mais que as outras máquinas também dá uma estabilidade muito forte. O suporte também, ele é bem dimensionado, a fixação nas guias é feita com um parafuso interno. Então isso daí, todos esses elementos juntos, tornam a máquina mecanicamente muito robusta. E isso vai refletir o quê? Na facilidade do corte, gerando no carro-guia uma capacidade de corte de até 1 tonelada de força. Então uma coisa muito legal. O que isso quer dizer na hora do corte? Na hora do corte ele vai cortar muito fácil até os porcelanatos de 15 milímetros, né? Essa é a Mega 125, em capacidade de corte ela tem 1,25 m, né? Para peças de 1,25 m, mas nós temos também a 155, a 180, tamanhos maiores. E o corte é feito de forma muito fácil, né? É feito o risco na superfície. Quando eu elevo a alavanca, automaticamente aciona o sino separador, eu faço o corte e para desacionar depois eu só venho e dou um tapinha em cima do carro-guia. Muito fácil e rápido, né? Muito legal, Saulo. Ela é realmente muito robusta, essa máquina. Muito bacana, Saulo. Vamos falar sobre esse cara aqui, o misturador de argamassa, que é uma inovação no mercado, né? É isso aí, Heitor. Tenho certeza que depois das características que a gente vai passar aqui de funcionamento dessa ferramenta, muitos profissionais que não tem ainda, né, vão sentir a necessidade de ter um desses. Por quê? A gente fala misturador de argamassa, né? Mas ele também vai servir para misturar tinta, impermeabilizante, textura, uma diversa infinidade de materiais. E inclusive a argamassa, logicamente, que só quem misturou no braço sabe a dificuldade, né, que é para misturar ela, e sem falar que ela não vai ficar homogênea. Com essa ferramenta aqui vai misturar em segundos e vai deixar aquela mistura totalmente homogênea, sem bolha, sem o pó da argamassa ali no fundinho, sem mistura. Então isso daí é muito bacana. E esse misturador aqui, que é o modelo HM120, ele vai trazer uns recursos bem bacanas. O que traz? Ele tem um biacionamento, né? Só apertando os dois botões vai acionar, para evitar numa hora que de repente ele vai transportar de um lugar para o outro, ele apertar e acionar sem ele querer. E também tem aqui um botão que é o ajuste de velocidade, ó. Eu vou virar aqui para mostrar para vocês, tá vendo? Então, com esse ajuste de rotação, né, e de velocidade, ele vai conduzir a ferramenta de que forma? Eu vou misturar uma tinta que é menos viscosa, para não bater muito rápido e respingar, fazer sujeira. Então ele vai controlando a rotação. Por exemplo, na argamassa, ele vai pegar, enquanto está na água, ele deixa a rotação baixa. Conforme ela vai engrossando, ele já vai aumentando a rotação para fazer uma mistura mais rápida. Então ele tem toda essa autonomia com o modelo HM120. Muito legal, Saulo. Vamos lá então, Saulo, sobre niveladores, espaçadores, cunhas e alicate nivelador. O que você tem para falar aí pro pessoal de casa? Olha, é bem resumida a história aqui e assim, para simplificar, é um ótimo recurso para vocês garantirem que os pisos e revestimentos, né, então tanto o chão quanto a parede, eles vão ficar totalmente nivelados e evitar aquelas circunstâncias, né? De repente, um piso ele fica ressaltado em relação ao outro, se for no chão, você vai arrastar o móvel, às vezes danifica o pezinho do móvel ou danifica a parte inferior dele, vai lavar, fica aquela pocinha de água, ou às vezes o próprio acabamento, né? Se for um piso com brilho, você olha e você vê que cada um está numa posição diferente em relação ao outro. Então, o sistema de nivelamento ele vem para resolver todos esses problemas, né? Quando a gente fala sistema de nivelamento, o que a gente quer dizer? São os espaçadores niveladores, né? Que aqui a gente trouxe para vocês a linha Eco, que é essa colorida, né? Que tem o azul, o verdinho aqui, e a linha Virgem também, que é o tradicional. O que vai mudar? São os mesmos tamanhos de peça, só que a linha Eco é um material reciclado, então o custo-benefício dele é um pouco melhor. E a linha Virgem, né, que é de material de primeiro uso, então é uma peça que ele tem uma resistência um pouquinho maior. Então são as linhas de espaçadores que se complementam também com a utilização da cunha niveladora. E o alicate também, que ele vem com uma peça em conjunto que também trabalha com a linha Slim. O que é a linha Slim? São peças menores, né? Então ele é universal, ele vai trabalhar tanto com as linhas de peças maiores, né, de espaçadores maiores, né, em tamanho, como a linha Slim, que são pecinhas menores também. Então a Cortag novamente trazendo aí uma linha completa aí de sistema de nivelamento para o mercado. Muito bacana, Saulo.
Legal, Saulo. Vamos lá então para a linha de acessórios da Cortag. Se você puder falar um pouco deles para a gente também. É isso aí, Heitor. A linha de acessórios é uma linha bem ampla que a Cortag traz, né, como opção. E aqui a gente tem alguns modelos, né, alguns tipos de acessórios. Então o que nós temos aqui, ó, da Cortag? Espuma, tem lixa também, uma linha completa. Prumo também, né, prumo de centro, de parede, vários tamanhos. Ventosas também, aqui a dupla, mas tem a simples. Tem ventosa para relevo também. E uma linha também completa de colheres, riscadores também, raspadores de rejunte, né? Para também porcelanato, onde a lâmina também é mais fina. E também tem algumas linhas um pouco mais elaboradas, por exemplo, o cabeçote rebitador, né? Que daí torna a atividade para você fazer a rebitagem muito mais rápida. Você coloca numa parafusadeira ou numa furadeira e daí você contém a possibilidade de fazer rebitagens sequenciais. Numa rotação ele repuxa, né, o rebite e na outra rotação ele descarta o eixo do rebite. Então ele consegue fazer isso de forma muito rápida. Outro recurso bem interessante é a esponja diamantada, né? A esponja diamantada ela traz a possibilidade do profissional melhorar o acabamento do corte do piso. Então de repente um revestimento que tem um esmalte um pouco mais delicado, ele vai lá e dá um acabamentinho manual de forma muito fácil e prática com esse recurso. E dando andamento aqui a gente tem o medidor de contorno, que é um recurso espetacular para aquele profissional que precisa fazer aqueles recortes no piso, copiando uma moldura de porta. Com esse recurso aqui, olha só que legal, ele tem as lâminas que pegam todo o contorno da onde ele vai apoiar. Então um recurso bem inovador no mercado e que quem trabalha aí, o profissional que trabalha com assentamento de piso e revestimento, não pode ficar sem ele, né? E outro recurso bem bacana também para o meu segmento é aquele profissional que tem dificuldade de fazer demarcação de piso. De repente uma parede que tem um registro, que você vai ter que fazer uma furação numa localização específica do piso. Com esses recursos aqui, ou um corte específico, né, você consegue gabaritar de forma muito rápida para você fazer o furo e fazer essas atividades aí com mais desempenho. Legal demais, Saulo. Então é isso aí, Saulo. Vamos falar agora sobre a linha de discos e serra-copos da Cortag. O que você tem para falar para a gente aí sobre essa linha? Muito bem, Heitor. Essa linha é uma linha bem ampla, né, que a Cortag tem disponível. E a gente vai aproveitar e falar aqui sobre cada um deles, né? Vamos começar por discos, certo? A gente tem, logicamente, vários diâmetros, né? Nesses daqui, a maior parte deles é de 110 milímetros, né? Ou seja, para serra mármore. E a gente passa aqui, ó, esse primeirinho branquinho, ele é o contínuo. Então vocês observam ali que ele tem um perfil sem nenhuma intersecção no diamantado. E esse disco aí é um modelo de disco recomendado para corte de materiais de menor dureza. Uma cerâmica barro vermelho, um tijolo, uma telha. Por ele ser contínuo, a gente indica o corte refrigerado a água, né? Passando aqui do lado, a gente já entra na linha turbo. Esse verdinho aqui, ele já tem a capacidade de cortar pedras, mármores, granitos, né? E daí tem a vantagem de poder cortar seco, não precisa de refrigeração. A partir dali também todos eles não requerem refrigeração, viu, pessoal? A gente tem na sequência aqui o turbo, esse pretinho, que é o flex. Por que ele é flex? O diâmetro interno dele, ele tem um anel de redução. Então ele tanto vai servir para esmerilhadeira quanto para serra mármore. Então você tem a versatilidade de usar o mesmo disco nas duas ferramentas elétricas, né? Esse verdinho mais claro aqui é o segmentado. Você percebe que ele tem umas aberturas na lateral dele, certo? O que vai proporcionar cortes em materiais mais robustos com maior rapidez. Alvenaria, concreto, vigas, né? A gente usa esse modelo de disco. Esse branquinho aqui, que tem pequenas intersecções, é o famoso disco para corte em porcelanato da Cortag. Nesse caso aí, ele vai cortar com um extremo acabamento, né? Um acabamento muito bom no porcelanato, né? Que é um material de alta dureza, e ele também é bem fino, então ele vai cortar com muita rapidez. Então esse daí já é muito conhecido no mercado. Só que como os materiais eles vão também cada vez mais aumentando a dureza, a superfície, a questão de relevo, a Cortag também trouxe para o porcelanato outras variações. Então a gente tem esse vermelhinho aqui, que ele tem o perfil diamantado trançado, né, um perfil diferenciado, que ele vai dar o mesmo acabamento que o branquinho, só que ele vai cortar com mais rapidez. Então ele é melhor na produtividade, tá, da atividade. Esse amarelinho aqui, ó, já é para porcelanato, né? Só que
é aquela vantagem do flex, né, daquele pretinho que eu comentei agora há pouco. Ele tem também aquele anelzinho de redução que tanto vai servir para a esmerilhadeira quanto para a serra mármore, né? E tem o Durocorte, que é esse azul aqui do canto, que ele foi projetado para cortar materiais que todos esses outros aí têm muita dificuldade, que é um material que o mercado trouxe ali a necessidade para a gente, que ou são aqueles porcelanatos de grande dureza, né? Ou aqueles materiais mais específicos que o pessoal conhece por aí como Marmoglass, Nanoglass, que são materiais sintéticos, né? Mas que está sendo usado também muito em acabamento. Então, esse disco aqui ele foi projetado especialmente para esses piso ou porcelanatos, né? Ou revestimentos de dureza muito elevada mesmo. Muito legal, Saulo. Esses discos flex aqui, os benefícios deles é sensacional, né? Você pode usar para duas máquinas, cara. Exatamente. Tem serra mármore lá, você pode usar, tem esmerilhadeira, pode usar também. Muito legal. Sobre o Serra Copo agora, se você puder falar um pouquinho pro pessoal de casa também. É isso aí. O Serra Copo da Cortag também, a Cortag vem inovando, trazendo muita variação. Nós temos o de alvenaria, que são esses vermelhinhos, né? Então para cortar, para furar a parede, pessoal que trabalha com muito ar-condicionado, né? Requer bastante. Nós tínhamos esse aqui com um copo curto, agora nós temos com um copo longo também. E também, ampliando ainda mais a linha de Serra Copos diamantados, nós trouxemos ali para acabamento, né? Então para furar também porcelanato. Às vezes o pessoal fala, nossa, eu tô precisando de uma broca diamantada. É o Serra Copo ali nos diâmetros de 4, 6, 8 milímetros. Às vezes ele precisa colocar uma bucha, um suporte no porcelanato, na parede com revestimento. Se for com uma broca convencional, você danifica todo o revestimento. Então precisa ser essas ferramentas. E a gente tem na variação para furadeira e também para esmerilhadeira, que daí é a fixação com rosca. Cada vez mais o pessoal gosta mesmo de trabalhar com a esmerilhadeira, que é uma ferramenta mais leve e mais versátil, né? Então, dando andamento aqui, Heitor, nos diamantados a gente tem o disco de desbaste, né? Então, como os discos aqui são de corte, a gente também trouxe aí a opção de desbaste. Precisa, de repente, tirar um reboco da parede, precisa acertar ali o contrapiso, tirar algum ressalto, essa ferramenta que a gente usa. Então a Cortag também trazendo muita opção aí para todos vocês. E se estendendo também na linha de discos aqui, a gente tem esses primeiros aqui que é para madeira, esses dois, na opção de tungstênio e também dentado. O que é a diferença de um e outro, né? Na opção de tungstênio, ele tem um melhor acabamento e se fizer o corte ali com prego, madeira e encontrar esses elementos, o de tungstênio ele vai cortar. Então uma opção bem bacana, viu, pessoal? O dentado, se de repente ele encontra um elemento metálico, ele pode quebrar e pode danificar. Então essa é a diferença entre eles. Só que em compensação o dentado ele vai cortar com mais rapidez. Então é muito o tipo de madeira que o profissional vai cortar. E nesse último aqui, ó, é muito bacana, que é o super metal. É o seguinte, pessoal, ele vai fazer corte em qualquer tipo de metal, ferroso e não ferroso. O que é tudo isso? É alumínio, aço carbono, bronze, tubular, não tubular, ou seja, todos os tipos de metais, esse disco aqui ele vai ter a capacidade de cortar. Muito legal, Saulo. Então é isso, pessoal, muito obrigado. Esse foi o nosso terceiro Papo de Especialista, uma parceria Casa Bianca com o Portal da Cidade. Saulo, muito obrigado pela sua participação, obrigado ao pessoal da Cortag por ter disponibilizado esse tempo aí para estar aqui com a gente, tirando as dúvidas do pessoal de casa. Imagina, é um prazer enorme aqui estar com todos vocês. Muito obrigado.